mediunidade e saúde. Você já pensou sobre a relação dessas duas coisas na sua vida? Ou você acredita que a mediunidade atrapalha a sua saúde? Como você poderia melhorar, ter mais saúde e ainda assim sendo médium? Ou equalizar isso, ter orientação para você melhorar? Vamos falar sobre esse assunto? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, falamos sobre saúde e espiritualidade, falamos sobre paranormalidade, sobre parapsicologia, sobre estados alterados de consciência, mediunidade, espiritualidade, principalmente relacionando com a saúde. Vamos falar sobre esse assunto então da relação da mediunidade com a sua saúde. Eu sei que existem algumas culturas, né? Pessoas dizem lá do passado, isso é uma coisa muito ultrapassada, né? Que dizem assim, as pessoas que são médiums são pessoas que vivem doentes. Toda hora tem um problema, né? Ou uma perturbação mental. Não, isso não é uma realidade. Já foi demonstrado até através de pesquisas científicas que pessoas que são médiums costumam ter muito mais saúde do que pessoas ditas não médiums. Existem pesquisas sobre isso sim. Veja, a questão da sua relação com a espiritualidade, ela não deve ser um fator necessariamente de doença ou de perturbação. Existem outras pesquisas que falam que, por exemplo, que 90% das pessoas no Brasil ou no mundo, existe uma média em cada país, tem experiências paranormais, tem experiências ou mediúnicas ou com visões de espíritos ou pré-cognição ou coisas do tipo. Então isso é uma coisa muito natural no ser humano. E existem assim diversas universidades, pesquisadores, cientistas prêmio Nobel pesquisando sobre o assunto. Mediunidade ou capacidades paranormais. A questão é que você precisa entrar em uma espécie de sincronia com essas capacidades. Existem vários fatores. Existe a pessoa que está no campo da negação, né? Ela não aceita a espiritualidade dela ou a mediunidade como ela compreende. E veja, isso é uma coisa moderna, bem tranquila, que é tratada pela própria OMS. Existem lá as dimensões da saúde, onde estão os fatores da espiritualidade da pessoa. Não se trata exatamente de religião, mas espiritualidade, como você compreende a sua espiritualidade, a sua expressão. Veja, qual é o trabalho, por exemplo, o meu trabalho como parapsicólogo clínico? O meu trabalho é compreender como você sente isso, como isso acontece na sua vida, explicar qual é o fenômeno que acontece, por que você tem, de onde ele vem, como ele desperta em você, em que momentos ele desperta e como é que você pode dar manutenção. Como é que você pode entender esse fenômeno? Como, por exemplo, a mediunidade, né? Você ter comunicações mediúnicas e, às vezes, se sentir perturbado por isso. Sim, porque quem não compreende, quem não entende, quem tem choque, por exemplo, religioso, cultural ou científico, porque olha pelo lado científico e acredita que aquilo não existe ou é uma patologia, a pessoa tem, sim, uma perturbação. Ela tem ali uma disfuncionalidade naquele canal, na questão da espiritualidade na sua vida. E se a espiritualidade é pela expressão da mediunidade, sim, ela vai ter dificuldade. Como chegar então lá na saúde, onde existe essa pesquisa que diz que muitos médiums, os médiums são mais saudáveis e tudo mais? Orientação, entendimento, demonstrando com método científico, e aí você vai entender. Sim, nós fazemos isso em consultório. Atendemos pessoas que têm perturbações em relação também da mediunidade, como muitas outras paranormalidades. Então fazemos orientações e fazemos terapia através de estados alterados de consciência, usando, por exemplo, a hipnose. Talvez para você possa pensar assim, nossa, mas hipnose é um troço estranho, perigoso. Não, não tem nada disso, tudo isso é muita crença de pessoas que nunca estudaram e não entendem a hipnose e aí falam essas coisas. Então veja que as sessões costumam ser tão relaxantes que as pessoas querem até ficar mais, né? Porque tem uma sensação como se estivessem dormindo, relaxando e o tempo todo você está ouvindo instruções, conversando, ninguém fica inconsciente, paralisado ou coisa do tipo. Então a ideia é que você consiga unir as capacidades que você tem, seja ela mediunidade ou outras, com a sua saúde e criar uma harmonia. Sim, você pode fazer isso. É claro, se você quiser fazer através de mim, temos consultas de parapsicologia clínica, utilizamos métodos de hipnose e neurociência e você pode
compreender isso muito melhor. Se você quiser buscar, tem aí o telefone na tela, site onde você pode informar sobre consultas, valores e tudo mais. Mas se eu fosse você, não esperaria muito tempo, não demoraria. Eu vejo muitos casos de pessoas que levam anos para buscar um entendimento. E aí quando olham para trás, quando melhoram e olham para trás, ficam se perguntando, poxa, por que eu não procurei antes? Por que eu não entendi isso antes? Porque não é difícil, é uma coisa muito simples de se entender, mas você precisa às vezes de orientação. Então busque essa orientação. Espero que tenha gostado do vídeo, um grande abraço, até a próxima.